Olá, pessoas. Este é mais um episódio do Café Mulheres em Vendas, um espaço destinado a elas, as mulheres que atuam em vendas. Mas este é o primeiro episódio da segunda temporada que tem um diferencial, que é um espaço destinado a eles, os meninos que atuam em vendas, tá? Porque este é um espaço democrático, né, que nós recebemos tanto as meninas quanto os meninos. Bem, nos episódios anteriores, com a Letícia Medeiros, que é headhunter focada em vendas, e com a Natália Viana, que é uma gerente de vendas da Yungo, vocês ouviram falar muito em DISC. Então, nesse episódio, eu trouxe um especialista para aprofundar esse assunto e aprofundar esse conhecimento. Por quê? Porque durante as minhas mentorias, durante os diagnósticos que eu faço para mentorias, eu percebo que muitos gestores não conhecem essa metodologia e não usam essa metodologia para a contratação e até para a gestão do seu time de vendas. Então, hoje eu trouxe o Leonardo do Ponte, que é especialista em DISC e atua na E-Talent. Então, se apresente, Leonardo, para a gente. Olá, Miriam. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, uma grande responsabilidade abrir essa segunda temporada, onde eles vão ter espaço para contribuir com tudo que elas já trouxeram aqui para nós. Bom, vamos lá, então. Beleza. Eu sou consultor comercial da E-Talent. Eu conheci a Miriam há um tempo atrás, onde eu assisti outro podcast dela falando sobre prospecção. Me interessei muito sobre o que ela falou, achei bastante coerente, senti que ela tem uma experiência, uma bagagem que pode contribuir muito com todos. Comecei a seguir ela, interagi em uma postagem que ela fez sobre o DISC, um assunto da qual eu tenho profundo interesse e atuo com esse assunto. E aí conversamos e decidimos gravar esse episódio de podcast para trazer alguns detalhes a mais sobre o DISC, como a Miriam bem mencionou, como o gestor de vendas pode utilizar para contratar o seu time e fazer a gestão desse time também. Então, apesar de hoje eu estar aqui para falar de comportamento, especificamente de metodologia DISC, eu não sou oriundo dessa área. Eu atuo como consultor comercial na E-Talent, então faço a função de hunter, closer, executivo de contas, mas eu sou oriundo da área técnica. Minha formação acadêmica é engenharia mecânica e foi lá que eu atuei por diversos anos. Então, eu fui fazendo uma transição de carreira, onde, primeiramente, eu sempre me via como uma pessoa técnica, entendia que o meu perfil era técnico. E aí eu vou falar um pouco de perfil aqui. Depois, em determinado momento, eu fui convidado por um coordenador à época a ingressar na área comercial, trabalhar com vendas técnicas. E a minha primeira reação foi de, não, meu perfil não é para isso. Não entendo que eu tenha aptidão para trabalhar com vendas. E aí, conversando com ele, com outras pessoas, me aprofundando um pouco no tema, eu entendi que poderia ser interessante. Até porque a minha primeira reação foi de que, não, vendas não, porque eu tinha aquele conceito equivocado de que vendedor é aquela pessoa que empurra, que passa as pessoas para trás, só quer tirar vantagem dos outros, erroneamente. Decidi aceitar o desafio, trabalhei por alguns anos com vendas técnicas de ferramentas para usinagem e acabei gostando e me identificando com a área. Depois eu acabei saindo, voltando para a área técnica em um programa de trainee, que o programa era Engenheiro Trainee. Mas confesso que não sabia o porquê, ficou um gostinho de quero mais em vendas. E aí, por coisas da vida, questões familiares, eu tive que interromper esse programa de engenheiro trainee, voltar para minha cidade natal, eu tinha me mudado à época, e foi aí que eu encontrei a E-Talent. Eu fui atraído pela E-Talent por uma vaga em um programa de aceleração de carreira para a equipe comercial, me inscrevi e fui contratado. E desde então eu mergulhei na área do comportamento, relacionado a vendas e todas as outras posições de uma empresa. Então, hoje estou aqui para conversar com vocês sobre DISC comportamento. Então, vamos lá. O que é DISC? Qual é a origem? E o que não é DISC? Conta aí para a gente. Certo. Vamos começar falando o que o DISC não é, o que ele não faz. O DISC ele não é um teste de personalidade, não é uma avaliação psicológica como muitas pessoas acham que pode ser. O DISC, podemos dizer que seria um recorte disso. Porque uma avaliação psicológica, um teste psicológico, requer um profissional que faça uma interpretação dos resultados para dar seu parecer. O DISC ele não precisa disso, qualquer pessoa pode aplicar o inventário DISC, porque a própria plataforma te dá o resultado, então ele não carece de interpretação. Então o DISC,
que ele apresenta? As tuas tendências comportamentais. É um inventário comportamental que chamamos. Até não usamos a terminologia teste, porque teste traz aquela conotação de certo e errado. E não existe certo e errado. Não existe perfil bom e perfil ruim. Existe adequado para uma coisa e adequado para outras atividades. Agora, a origem do DISC, ela remonta à década de 1920, onde o William Moulton Marston, que é o pai, o criador da teoria DISC, ele desenvolveu essa teoria a partir de estudos das emoções das pessoas normais. Até esse é o título do livro, onde ele descreve toda essa teoria. E a partir de então, a metodologia vem se difundindo. Hoje ela já é utilizada em mais de 70 países. Até o exército dos Estados Unidos já usou ela na Segunda Guerra Mundial. Então, o DISC ele visa isso, te entregar as tendências comportamentais da pessoa. E isso, o comportamento, é algo que nasce conosco. Nós conseguimos mudar o comportamento ao longo da vida? Sim. Mas do jeito que a gente nasce, a gente tende a levar a vida inteira com essas mesmas características. Conseguimos desenvolver características pontuais, mas não mudar de um extremo até outro. Por isso é tão importante conhecermos o nosso comportamento. Bom, gente, vou contar um segredo aqui para vocês. Eu fiz o teste, usei a plataforma eTalent. Continuo com 92% de dominância. A minha influência aumentou um pouquinho só, tá? Continuo ali com terceiro, segundo como estabilidade, né? Para ter essa diplomacia, né? De lidar com os clientes. Mas explica, então, para a gente, Leonardo, como são essas questões? Eu sei, né? Porque eu fiz, mas como são essas questões? Como que funciona esse sistema e como são essas questões que o candidato responde? Beleza, então a Miriam já adiantou, ela já tinha me adiantado e conversando com ela a gente acaba percebendo essas características de alta dominância e realmente não deu outra, alta dominância. Mas é uma dominância sob controle, a Miriam. Como a gente fala, a gente pode ter um uso positivo e negativo das características comportamentais. Então, a Miriam já com certeza atingiu um nível de maturidade comportamental que ela usa as suas características de maneira muito positiva e intensa. E o inventário que as pessoas que respondem, assim como a Miriam respondeu, é um questionário que tem 24 questões. Em cada questão são 4 adjetivos colocados lá. E a pessoa que vai responder vai ter que escolher aquele adjetivo que ela mais se identifica e menos se identifica. Como ela realmente é. Tem que ser muito sincero e transparente nesse momento. Não projetar algo que tu gostaria de ser. Responde isso nas 24 questões e ao final, então, de 10, 12 minutos, que em geral dura esse questionário, a pessoa tem o seu perfil ali e pode ser extraída as suas análises. O convite é feito diretamente por dentro do sistema, apenas nome, sobrenome e e-mail para enviar o convite, ou pode ser enviado via WhatsApp também, tem diversas maneiras. E depois disso a pessoa tem o seu perfil. Assim funciona o sistema, bem simples. Em 15 minutos, se por exemplo está recrutando uma pessoa, avaliando em um processo seletivo, envia o convite, a pessoa responde, 15 minutos depois tem na mão o resultado. E o interessante é exatamente isso que o Leonardo falou. A gente se conhecer, entender quais são os nossos pontos, né, fortes e o que a gente precisa dar uma segurada, né, ou dar uma... não vou nem falar. Aparar as arestas. Aparar as arestas, né? Então, eu sabendo que o meu perfil tem essa autodominância, né? Que a gente tem uma tendência a ser muito mais objetiva, incisiva, mandona, né? Mandona. Então, eu tento, claro, quando eu estou no meu trabalho, eu tento aparar essas arestas também para não prejudicar os meus relacionamentos, tá? Então, esse também é um dos objetivos do DISC. Primeira vez que eu fiz, foi há mais de 5 anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, eu fiquei preocupada. Eu confesso que eu olhei e falei assim, uau! Uau! Então, eu preciso tomar cuidado com a forma como eu me comunico com as pessoas. Tá? Para não parecer muito agressiva. Né? A objetividade não parecer ser muito agressiva. Exato. Então, tu pode ser muito independente, muito objetiva e direta ao ponto, mas se tu não cuidar, tu pode acabar sendo muito independente, tipo, não levando em consideração a opinião das outras pessoas, passando por cima, sem aquele trator, né? Então, isso que o inventário busca, trazer à tona
a tua natureza, para tu ter consciência, entender onde tu deve investir, que os teus talentos, os teus pontos fortes é ali que tu deve investir, que esses vão te trazer sucesso, e aqueles pontos que não se destacam tanto no teu perfil, cuidar apenas para que eles não te atrapalhem, não sejam o teu calcanhar de Aquiles. Ou tentar também tentar subir, né, pelo menos no adaptado, né, no nosso ambiente de trabalho, tentar aumentar um pouco os outros, né? Por exemplo, se o meu segundo é influência ou estabilidade, que é um perfil mais diplomático, né, eu tentar aumentar um pouco, né, a Exato. diplomacia, né? E entender o que requer de ti aquela cadeira que tu ocupa, aquela posição. Eu sempre falo que o autoconhecimento, ele traz de brinde a capacidade de entender ao outro também. Uma vez que tu conhece teu perfil, tu sabe por que com determinados perfis tu não consegue se comunicar tão bem. Porque o estilo de comunicação é outro. Por que um perfil de alta conformidade, extremamente organizado, não se entende muito bem com o de alta influência, não tem esse esmero pela organização. Então, entender essas nuances acaba te trazendo um benefício nas relações. Exatamente. Vamos lá, é possível um candidato burlar o sistema? Então ele pode tentar, mas se as respostas, se o sistema entender que as respostas que ele está dando forem incoerentes, ele vai dar um resultado inconcluso e não vai gerar resultado nenhum. Ou isso pode ser assim, se o candidato está fazendo isso conscientemente, intencionalmente, ou até se ele não teve um entendimento pleno do que é aquele inventário. Porque pode acontecer, a pessoa responde isso aqui para mim, mas a pessoa nem sabe do que se trata, qual é o objetivo, por que ela deveria responder aquilo, vai respondendo aleatoriamente e vai dar um perfil inconcluso. Ou, em alguns casos, pode gerar o que chamamos de perfis especiais. Então, perfis comprimidos, quando nenhuma característica se destaca, a pessoa não está no momento... Olá, quando ele é undershift, todos os fatores estão embaixo, a pessoa está no momento que ela pode estar sem motivação, pode estar no momento de estresse, até algum ponto de depressão, porque ela não está manifestando nenhuma característica. No outro extremo, quando o perfil está undershift, overshift, que a gente fala, tá todos os fatores na parte alta, a pessoa está tentando ser o super-homem, está tentando ter todos os comportamentos ao mesmo tempo. Isso são indicativos de que a pessoa está passando por um momento turbulento, ou ela está num momento de extrema tensão, ela está num momento de depressão, pode estar passando por um momento de luto. Então, nem todo resultado que não sai um gráfico conclusivo é porque a pessoa tentou burlar. Pode ser que realmente faltou entendimento ou ela está passando por um momento difícil. E cabe ao profissional que está aplicando o DISC ter a sensibilidade de entender isso numa conversa com a pessoa. Talvez o melhor caminho seja, não, vamos esperar esse momento passar, daqui a 3 semanas, um mês, responde de novo para nós termos um resultado fidedigno ao perfil da pessoa. Bom, partindo desse ponto de vista, para a pessoa não tentar burlar ou, sei lá, passar uma característica que ela não tem, tem algum momento mais propício para indicar que que o candidato faça o teste DISC dentro do processo de contratação, de entrevista? Tá. Legal, dentro do processo seletivo. Então, o ideal é que ele responda em um momento que ele ainda não conversou com ninguém da empresa sobre aquela posição. Por quê? A partir do momento que o RH já entrevistou, ou até o gestor já entrevistou, ele já sabe o que estão esperando naquela cadeira. E aí ele pode tentar canalizar as respostas, direcionar as respostas para aquilo que ele acha que esperam dele. E aí ou vai dar um perfil desses especiais ou inconclusivo, ou não vai dar aquilo que ele realmente é. Então, o ideal seria logo no início do processo seletivo. Podemos fazer até uma parte de um filtro comportamental. Tenho 50 candidatos e eu tenho o que eu quero, uma referência. Eu correlaciono esses candidatos com o perfil de referência, eu posso estabelecer um ranking de adequação, percentual de adequação, e posso seguir somente com aqueles que têm uma aderência ao perfil que eu espero, para não gastar tempo e dinheiro com os que não têm nada a ver com o cargo. Então é mais ou menos assim, eu crio dentro do sistema o perfil que eu quero do candidato para ocupar vaga X. Né? Por exemplo, em vendas, eu quero um hunter, eu quero um assim, 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 etc. E tal, comunicativo, que entregue resultado, que seja, que trabalhe bem com o processo. Então eu crio ali um perfil. Depois vai entrando os candidatos, eles vão fazendo o teste. Se aquele candidato não está dentro desse perfil que eu criei, ele é automaticamente eliminado antes de eu fazer a entrevista. É isso, mais ou menos? Esse é um modelo que pode ser adotado. Tem empresas que adotam isso, fazem o filtro comportamental no início do processo seletivo,
ou empresas que não têm dificuldades em chegar nos finalistas e aplicam somente nos finalistas até para conduzir a entrevista por competências comportamentais. Tem alguns relatórios e análises que já te trazem direcionamentos e sugestões de perguntas para tu tratar com essa pessoa. Com base naqueles comportamentos em que a pessoa mais tem lacunas, gaps em relação ao que tu espera no cargo, ou naqueles que ela mais tem destacado no perfil, até para tu confirmar algumas situações em que teve que usar aquelas características, entendendo contexto, situação e resultado daquele momento. Interessante, né? Bom, e é possível também eu clonar um profissional? Por exemplo, eu tenho um cara no meu departamento comercial que é top, o cara entrega resultado, o cara tem resiliência. É possível mapear o perfil dele e buscar um candidato ali similar, parecido? Sim, conseguimos. Esse processo que a gente fala é a arquitetura comportamental de cargos. Então, construir o perfil de referência para depois comparar os profissionais. Se eu tenho uma pessoa que eu entendo que tem o perfil comportamental ideal para o exercício daquele cargo, eu posso fazer um benchmark, pegar e estabelecer isso como minha referência. Também tem outros métodos de construção, desde responder algumas questões, como se fosse um inventário, ou desde até um modelo bem rápido, um modelo bem simples, naqueles 2 eixos da metodologia DISC. Eu acho que até cabe a gente falar um pouco sobre esses dois modelos, modelo de 2 eixos, porque se tu entende o DISC apenas como característica dos fatores, a visão desse modelo de 2 eixos vai te trazer uma clareza maior. Então, pensa na metodologia assim como se fossem 2 eixos. Em um eixo, eu tenho no extremo pessoas assertivas, extrovertidas, voltadas para ação. É o ritmo delas. No outro extremo, eu tenho pessoas mais ponderadas, que pensam antes de agir, introvertidas. Agora, num outro eixo que atravessa esse, eu tenho o foco das pessoas. Algumas pessoas têm foco em coisas, tarefas, são mais céticas, pragmáticas, racionais. No outro extremo, eu tenho pessoas com foco no social, no relacional, no pessoal. Então, correlacionando essas características, aí que surgem os 4 fatores DISC. Pessoas assertivas com foco em tarefas são os dominantes, objetivos, diretos, e com forte tomada de decisão. Há pessoas assertivas, mas com foco em pessoas, são os influentes, entusiasmados, persuasivos, boa comunicação. Agora, também com foco em pessoas, mas com perfil mais reservado, mais ponderado, os estáveis, pessoas pacientes, boas ouvintes, leais, aquele ponto de paz. Agora, ponderadas também, mas com foco em coisas tarefas, o perfil de conformidade. Então, pessoas detalhistas, perfeccionistas, que gostam de processos, que são bastante afim de regras e procedimentos. Então, entendendo esse modelo de 2 eixos, acho que fica bem fácil de entender a metodologia. Partindo desse ponto de vista dos eixos, eu falo em quadrante, né? É possível a gente também identificar o perfil da pessoa pela carreira que ela escolhe? Tem a ver? Então, não necessariamente, mas dá para ter alguns indícios. Porque até um ponto interessante, como eu uso isso na minha carreira. Se eu tirar o meu perfil comportamental aqui, eu vou saber para que carreira ir? Não necessariamente, porque dentro de uma mesma profissão, eu posso ter atividades diferentes. Vamos pensar num médico, por exemplo. Um médico, diretor-geral de uma clínica, ele vai ter que ter um perfil de gerência, de tomar de decisão, de lidar com as pessoas. Agora, um médico que faz cirurgia, médico cirurgião, ele já vai ter que ter outro perfil, porque ele vai ter que ter um perfil de mais estabilidade ou conformidade para seguir procedimentos, não esquecer nada, ser mais calmo. Então, dentro da mesma profissão, eu posso ter diferentes cargos que isso vai te indicar, vamos dizer, a escolha da profissão é mais por aptidão, por gosto por aquilo, pela vocação, do que pelo perfil comportamental. O que eu posso usar o perfil comportamental para me auxiliar é para que área, dentro dessa profissão, eu vou direcionar a minha atuação. Mas eu acho que tem assim, não que o perfil comportamental diz que vai determinar a profissão da pessoa, concordo com você. Mas se você olhar, por exemplo, para a área de TI, vai ser muito pouco provável você encontrar uma influência na área de TI. Para programar, um programador, né? Auto-influência, né? Como vai ser meio difícil você colocar um autoconformidade para ser palestrante. Sim. Né? Até porque
porque o foco da pessoa já vai É ser outro, diferente, então a pessoa vai acabar nem querendo escolher. Eu posso falar pela minha formação em engenharia mecânica. Engenharia mecânica, alta conformidade. Eu tenho uma certa conformidade no meu perfil que me ajudou na formação. Agora, um perfil de alta influência, que tenha só a alta influência, provavelmente não vai se dar bem, não vai nem gostar da área de engenharia, porque tu vai ter que se cálculo, concentrar, cálculos processo. sozinho, sentar a bunda na cadeira e fazer. Tu não vai ter o contato com muitas pessoas, Exatamente, né? exatamente. Ele pode até escolher aquela área, trabalhar naquela área, mas é como se você colocasse uma águia dentro de uma caixinha, né? De uma gaiolinha. Exato, Ele não, parece que não expande, né? Em algum momento ele exatamente. vai ficar, sei lá, desmotivado. Exato, vai ficar perdido. E até isso acontece muito. Por que pessoas ficam trocando de cursos toda vez? Porque talvez escolhe algo que não tem nada a ver com elas. Elas olham muito a questão, o glamour da profissão, o salário, o que ela pode fazer depois, mas não olham para si. Pode ser isso Então também. pode auxiliar nesse momento. Vamos lá, uma das dificuldades aí dos gestores é com relação à carreira. Algumas empresas estão fazendo upgrade de carreira, né, estão promovendo pessoas, sem que essa pessoa tenha todos esses skills ou esse comportamento adequado para aquela função. Eu vi isso várias vezes acontecer. E por outro lado, tem aquele profissional que ele quer fazer um upgrade de carreira e a empresa acha que ele não tem ali o comportamento, os skills, sei lá, o talento, né, para seguir nesse caminho. Como que a ferramenta pode ajudar os gestores nessas questões de adequar a carreira, entender se tem o perfil ou desenvolver esse perfil? Legal, isso aí é aquela famosa frase quando uma promoção é pouco equivocada, que perdemos um excelente técnico e ganhamos de brinde um péssimo gestor. Pois Né? é. Tendemos a ainda promover pessoas pelas suas aptidões técnicas, né? Pela sua expertise técnica e não pelo seu comportamento no trato com pessoas. Então, parte de definir aquilo que se espera naquela cadeira. Então, do mesmo jeito que tu usa o perfil de referência para contratar, tu usa o perfil de referência para promover, para desenvolver essa pessoa. Então, eu tenho uma pessoa, um cargo inicial, quero me tornar supervisor. Ok, nós temos aqui o perfil supervisor, vamos comparar o perfil dessa pessoa com o perfil supervisor e ver o que ela precisa desenvolver para poder estar apta a ocupar essa cadeira. Tu senta com a própria pessoa, explica para ela o perfil, explica o que a gente espera, entende se ela está disposta a se desenvolver naquele sentido e ajuda ela. Para ajudar ela, nós temos até um programa, o nome é Personal Change, que é um programa de coaching voltado à construção de um PDI, um plano de desenvolvimento individual, e também contendo um plano de desenvolvimento comportamental, que isso é sempre o mais difícil, né? Uhum. Comportamento é a parte mais difícil de desenvolver. Sim. É difícil de mudar, é difícil saber o que fazer para mudar. Então, esse programa avisa isso. Se eu tenho uma posição futura, e veja, isso pode ser para um cargo futuro ou pode ser no próprio cargo, para a pessoa se desenvolver. Eu coloco a pessoa nesse programa de Personal Change e esse programa ele visa, em suma, conscientizar a pessoa sobre uma situação de desconforto dela, que se ela continuar com os mesmos comportamentos, na mesma posição, fazendo tudo igual, ela não vai atingir os objetivos dela, ela não vai realizar os sonhos dela e não vai chegar lá. Agora, a gente conscientiza ela sobre isso. A gente faz ela traçar aquele objetivo final. Então, e cria um nível de atratividade lá. E ela mesma, através do protagonismo, por si mesma, ela cria caminhos para chegar lá. Claro, com a supervisão do líder, com a supervisão do RH. Por quê? Se não partir dela, não vai acontecer. A gente não muda. Quantos líderes já não devem ter falado para ti? Mas eu falei que ele tem que ser mais assim, falei que tem que ser mais assado, mas parece que não adianta. Uhum. Não adianta porque não partiu da pessoa. Uhum. Ela não sentiu dor. Mudar dói. Agora, a pessoa tem que entender que a dor da mudança tem que ser menor do que a dor de permanecer onde ela está. Então, no caso, o programa conscientiza também sobre os custos dessa travessia, sobre a percepção de custo, de tempo, dinheiro, esforço da travessia. Então, partindo da pessoa, ela traz esse caminho e consegue chegar lá. Esse é o caminho. Isso é, por exemplo, um gestor dá um feedback, fala assim, olha, você quer chegar nesse cargo, você almeja esse cargo. Só que para chegar nesse cargo está te faltando, ou você vai ter que desenvolver isso, isso, isso. É bem... Tu está disposto? é bem... Exato.
E aí fica claro também para a empresa o que ela quer e fica claro para o profissional. Daqui a pouco o profissional entende, não, realmente, eu queria mais pelo status do cargo, pelo salário, do que pelo que vai ter que fazer. Não, eu não estou disposto a isso. Mas pode se desenvolver em outra área, pode se desenvolver na própria cadeira. Não necessariamente isso aqui a gente usa para promoções, né? Porque senão todo mundo vai fazer personal change, todo mundo vai querer ser promovido. Todo mundo pode ser promovido. Vamos lá. Como que o análise DISC na eTalent pode ajudar na gestão de um time de vendas? Perfeito. Então, dentro do próprio sistema, da plataforma, tem algumas funcionalidades que auxiliam o líder nessas tomadas de decisões, nesse gerenciamento do time. Então, desde ferramentas de time, onde eu coloco todas as pessoas que fazem parte de um time em um grupo, e aí eu posso entender o perfil individual e o perfil médio do grupo também. Aí, a partir disso, eu entendo como está a distribuição das pessoas em termos de comportamento. Eu crio o que nós chamamos de mapa de talentos. Veja, toda e qualquer análise da eTalent busca a individualidade da pessoa. Então, falando em relatórios e respostas, tem mais de 1 milhão de combinações possíveis. Dificilmente duas pessoas vão ter 2 relatórios iguais no sistema da eTalent. Mas quando eu quero ter uma visão mais macro de gestão, eu posso agrupar pessoas com características parecidas e eu coloco ela dentro dos 36 talentos da eTalent. E assim, visualizando no mapa, eu vejo quantos dominantes eu tenho, quantos influentes, estáveis, conformes no meu time. E aí eu posso me fazer algumas perguntas. Isso está adequado para os desafios que esse meu time tem? Ou preciso complementar esse time? Qual perfil se encaixaria com o que já tem, com o meu próprio perfil do líder? O que seria ideal aqui? E aí o líder tem essa visão, tem também um outro indicativo que chamamos de demandas da liderança. Porque a depender do tipo de perfil predominante no grupo, esse grupo vai demandar alguma coisa. Elogio e reconhecimento, mais autonomia, mais detalhe e explicação. Então, dá esses indicativos para o líder. E aí, é a atuação do líder com o time de recursos humanos suportando ele nesse processo. Mas esse líder ele também pode se desenvolver. Assim como nós temos a formação em consultor DISC, que é sobretudo para a equipe de RHs, nós temos a formação do líder comportamental. É liderança comportamental no nome do programa. Então, ele é um programa de liderança que traz e ensina o líder como ele usa a variável comportamental como instrumento de gestão. Então, ele entende como definir parâmetros de referência de perfis, como fazer uma análise do perfil das pessoas, fazer devolutivas, fazer o gerenciamento, se comunicar. Ele entende o seu próprio estilo de liderança, então ele pode tirar diversos direcionamentos disso. Então, mais ou menos o seguinte, dentro do time dele, ele pode identificar, aqui eu tenho 2 dominâncias, 2 perfis com autodominante. Então, para esse perfil, eu posso colocar uma meta maior, tá? Mas eu tenho outro perfil aqui que é influência. O influência, ele não é muito focado em processos, ele vai ter dificuldades para ficar preenchendo CRM, etc. Então, eu vou direcionar o meu feedback para esse perfil influência. É assim mais ou menos, né? Então, ele identificando, ele pode estipular metas, ele pode estipular como que ele vai dar o feedback. Para uns, ele vai elogiar, para outros, ele vai fazer dessa forma, e assim por diante, né? Exato. O tipo de reconhecimento, ele entende o que motiva cada um. Sim. E aí, por exemplo, até falou de remuneração. Isso pode ser usado, a metodologia diz, como base para cargos e salários. Então, tu entende, para essa cadeira, para esse cargo, eu quero um perfil com alta dominância, um tanto de conformidade. O que motiva o dominante? Talvez um salário fixo e uma comissão agressiva. Aí o dominante vai lá. Agora, se eu tiver uma cadeira onde o perfil é de estabilidade, predominante, talvez não seja o melhor modelo, porque a estabilidade prefere uma previsibilidade, um planejamento. Segurança, né? Segurança. Ele foca em segurança. Ele precisa ter a segurança. Eu tenho uma curiosidade. Você já identificou que às vezes o gestor ele contrata um perfil muito similar ao dele? Ele tem essa tendência a buscar e contratar. Se ele é responsável pela contratação, ele acaba contratando muitos iguais, perfil igual ao dele? Sim, esse viés acontece muito porque tendemos a querer que todos sejam iguais a nós. E não é isso que traz os resultados, é a complementariedade, né? Não são perfis iguais que vão trazer o resultado. Até esse é um ponto interessante quando a gente fala de definir o perfil de referência.
Sempre o recursos humanos e de preferência um consultor talent estar presente para dirimir esses vieses do gestor. Porque senão o gestor, o que ele vai querer? Um perfil igual ao dele ou o perfil do super-homem, né? A pessoa tem que ser voltada para ação, tem que ser comunicativa, tem que ser detalhista e tem que ser paciente, bom ouvinte também, né? Então tem que dar uma segurada no gestor. Não, calma. Esse super-homem a gente não vai achar. Se a gente achar, esse super-homem vai estar cheio de problemas, vai estar no estágio de estresse imenso. E outro ponto também é que quando a gente vai definir um perfil, tu falou no início, nós comentamos de pegar o perfil de um vendedor e definir como padrão. Nunca a pessoa que ocupa a cadeira deve participar da construção desse perfil. Porque ela também vai tender a colocar os vieses dela, que vai tender a falar que o perfil dela é o ideal para aquela cadeira. Sim. Isso é inconsciente, qualquer um de nós vai fazer. Exatamente. A gente quer trabalhar sempre... Eu percebi isso naquele programa O Aprendiz, do Justus. Sim. Se você perceber, todo mundo que o Justo contratou era autodominância. Que nem ele. É isso que ele buscava. É isso que ele buscava, né? Uma pessoa lá que entregasse resultado, objetivo, etc. É bem interessante isso. Vamos lá, dentro do eTalent, quais são os diversos ali relatórios ou análises que vocês conseguem fazer? Bom, vamos lá. O material, a matéria-prima para extrair os relatórios é a mesma. É um inventário, a pessoa responde uma vez as 24 questões e a partir disso, no próprio sistema, eu escolho que tipo de análise eu vou extrair. Porque se eu estou no início do processo seletivo, eu não vou querer extrair uma análise de mais de 20 páginas da pessoa. Eu vou criar algo então um pouco mais objetivo, talvez só a parte gráfica e tudo mais. Agora, falando especificamente para vendas, alguns relatórios que são interessantes. Aquele que a gente comentou no início no processo seletivo, que ele te traz um resumo do comportamento, como a pessoa se motiva e como ela gosta de ser gerenciada. Aí o gestor já pode ver também se está de acordo com o perfil de gerenciamento dele. Análise dos perfis e as perguntas. Esse é um relatório de seleção, que a gente usa para o processo de seleção. Agora, contratei a pessoa, então eu vou querer mais informações dela para fazer o onboarding, para estimar as atividades para desenvolvimento. Então eu extraio um relatório que eu chamo de relatório de talento ou relatório de gestão, que são análogos. E aí me traz alguns textos a mais, como essa pessoa se planeja e organiza, como se comunica, como toma decisão, como ela lidera outras pessoas quando está na posição de líder, as características que mais e menos se destacam no perfil dela, e aí são indicativos de onde ela tem que investir e de onde ela não deve investir, mas apenas cuidar para que não atrapalhe ela. Outras análises, análise negocial, que é específica para o time de vendas. Então, a gente traduziu as características comportamentais em comportamentos de vendas. Então, o que motiva a pessoa na venda? Como ela é no planejamento do seu processo de vendas? E aí a gente colocou também em termos de cada fase da venda, seguindo a venda, que é a metodologia de vendas da eTalent. Então, na abertura de uma venda, a pessoa tem facilidade para se conectar com o interlocutor, para abordar. Depois na investigação, faz perguntas certas, anota, presta atenção no que está sendo falado. Depois lá na negociação, na definição, ela é mais incisiva e tenta fazer o fechamento da venda, ou ela deixa muito na mão do cliente. Na ativação, vendeu, entregou, acabou ali, ou ela preza pelo relacionamento. Então, dá uns indicativos para o gestor também. E uma outra análise, que até eu peguei o gancho de um bate-papo que tu teve no podcast com a Letícia Medeiros, ela mencionou que muitos profissionais hoje estão preferindo o trabalho remoto, sobretudo SDRs e closers também. Então, a eTalent tem um relatório que dá o comportamento da pessoa no trabalho remoto. Então, e traz também indicativos para a própria pessoa e para o líder, pontos de atenção, como essa pessoa deveria organizar essa rotina para que não se distraia e realmente esteja concentrado naquele momento que ela está trabalhando. Então, o que tem que prestar atenção em cada perfil, por exemplo, o dominante e o influente que são mais ativos, eles precisam estar em contato com pessoas. Então, apesar de não ter o contato próximo, talvez uma chamada de vídeo todo dia, no início do dia, ou contato frequente com clientes. E aí o influente também, por não ter tanta organização, pode ter algumas dificuldades em cumprir horários, distrações, tem que criar um ambiente propício para isso. O relatório te traz esses indicativos. Então, a depender do uso, tem solução para tudo. Na verdade, o meu resultado, eu vi essa parte do relatório, mostrou como que eu lido com vendas, bateu certinho, é claro que eu não vou falar aqui, né? Não vou me entregar o inimigo. Não vou me entregar, mas a parte do home office também, né? Eu como dominância tenho uma tendência, eu como gestora, né? Eu tenho uma tendência a querer controlar.
A Lúcia, né, que todo mundo conhece, que é a minha assistência e filha, ela trabalha comigo, mas eu tenho que ficar sempre perto dela. Não estou perto presencialmente, porque ela está em outra cidade, mas eu fico sempre no WhatsApp. Então, é essa maneira mesmo de tentar controlar. Quer dizer, bateu certinho, realmente, essa questão. Tanto nas etapas, né, ele mostra exatamente o que você faz em cada etapa de vendas. Né, nas reuniões, como que você negocia, como que você fala de produto, etc. E mostra como que você lida como que você trabalha no home office. Eu acho que bateu certinho também, foi bem positivo. Exatamente. E aí cabe, eu acho que outro assunto que eu vi vocês comentando no podcast, a questão da diferenciação no perfil mais hunter e mais farm, Mais né? farmer. São perfis diferentes, querendo ou não, por causa desse foco e das motivações de cada um perfil vai ser ideal para o hunter, outro perfil vai ser ideal para o farmer. Até para o SDR também, por aquela questão, qual seria o perfil ideal? E aí a gente não fala só, tipo, ou tem que ser dominante, ou tem que ser só influente, a combinação também desses fatores, porque todos nós temos os 4 fatores no perfil. Então, o SDR, por exemplo, ele tem que ter a organização, saber, agora é hora de ligar, agora é hora de mandar e-mail, tem que cumprir essas tarefas. Isso é da conformidade. Mas agora a tarefa está ali, mas eu tenho que enfrentar essa tarefa. É difícil para mim. Quem vai em frente? O dominante geralmente vai em frente. Vai doer, mas eu tenho que fazer. Então, essas questões são muito importantes de levar em conta na hora de definir o perfil que tu espera para o teu time. E também é assim, não é que eu tenho um perfil de um SDR aqui na minha empresa, um Hunter aqui na empresa, que vai servir para todos. Cada empresa tem as suas peculiaridades, a sua cultura, isso sim é impresso também na hora de criar esse perfil de referência. Inclusive, você está falando do SDR e que depende do processo da empresa, do segmento, a gente fala muito no SDR ser hunter, mas se o processo for muito longo, né, ele pode ser um farmer. Sim, se ele faz reuniões com o cliente, ele vai criando um relacionamento. Você vê um processo de prospecção, um ciclo muito longo, por exemplo, um vendedor. A gente fala muito no vendedor ser hunter, mas tem aquele ciclo de venda, aquele processo que demora às vezes 1 ano para fazer um fechamento. Então, dominância talvez não seja mais indicado porque ele é muito... Ele quer tudo muito rápido, né? Imediatista. Então, ele pode se cansar, pode ficar frustrado. Então, talvez um perfil mais farmer para um ciclo de vendas que é muito longo. Né? Uma venda complexa, aquelas vendas, por exemplo, de máquina de 1 milhão. Né? Então, é um ciclo que vai fazer várias reuniões, não sei quantas vezes, não sei quantos decisores. Então, às vezes, leva 1 ano. Então, tem que ser um perfil mais paciente, né? Sim, menos acelerado. Né? Menos acelerado. E aí cabe a cada empresa definir o que é melhor para o seu processo. Por isso que o ideal é não usar perfis genéricos de referência, cada empresa construir os seus próprios, que assim, então, correlacionando o comportamento certo, com pessoas que têm a formação, a capacitação certa e a habilidade de fazer, que isso é o conceito de cubo de competências que temos aqui na Italit. Então, conhecimentos, habilidades e comportamentos em níveis adequados é o que vão entregar resultados para a empresa, que no fim das contas, na última linha, é o que as empresas buscam. Beleza, mais algumas soluções que tem aí, Talent? Além da análise. Você tem curso lá dentro, né? Exato, temos, além do uso do sistema em si, todas essas funcionalidades que nós mencionamos aqui e outras, tem esse programa de Personal Change, voltado para o desenvolvimento pessoal, criação de PDI/PDC, o liderança comportamental para trabalhar líderes, tem a formação para equipes de RH e outras pessoas que desejam se qualificar na metodologia, sabe? Entender, além de entender o perfil, de entender relatórios, fazer uma devolutiva de perfil, usar estrategicamente isso como um instrumento de gestão efetivamente. As soluções são várias, temos um time de consultoria que atua nisso, e até para quem está nos assistindo hoje aqui, trouxemos uma degustação, né? Vamos deixar um link disponível para as pessoas que quiserem responder ao inventário, passar pela experiência, e aí de cara já vai sair um parágrafo, um breve texto sobre o resumo do comportamento, também é uma análise de um subfator. Quem quiser adquirir a análise completa vai poder ser direcionado para a loja e fazer a aquisição. Beleza, beleza. Gente, eu trouxe o Leonardo aqui porque eu estou batendo nessa tecla da importância de fazer análise comportamental, principalmente para vendas. Mais de 3 anos que eu estou falando nisso.
tá? Eu falo durante a mentoria. Como eu faço mentoria, eu sinto o perfil dos candidatos, né, dos mentorados, e eu sinto que alguns realmente foram mal contratados, tá? O DISC é importante para o candidato se conhecer também, tá? Ele conhecer o seu potencial, ele se aprimorar. É importante para o gestor conhecer o seu liderado. É importante para o gestor entender como que ele vai dar feedback para aquele liderado também, tá? Então é muito importante esse conhecimento DISC para toda a área de vendas, tá? Eu quero agradecer o Leonardo, quero que ele dê ali a finalização, que ele fale mais um pouquinho aí para a gente. Não, legal. Então, essa questão aí do líder, saber como dar o feedback individualizado para cada um, para o seu grupo. Imagina agora que tu contratou um líder que chegou agora na empresa e ele vai assumir uma equipe. Poxa, que desafio para essa pessoa. Além de já ter as metas estabelecidas, né? Estão sempre aqui na orelha, cutucando ele. Ele tem o desafio de conhecer a equipe, entender qual é o melhor jeito de gerenciar. Se esse líder chegar aqui e tu disser, ó, senta aqui, vamos conversar, tu tem essa e essa pessoa na tua equipe, a equipe como um todo tem esse comportamento, poxa, que presente não é para esse líder, como ele já não vai se sentir. Ou até uma pessoa nova, um novo integrante de uma equipe que já tem, o líder senta com essa pessoa e fala, ó, teus colegas têm esse perfil, tu tem esse perfil, é possível que tu tenha uma dificuldade de comunicação com esse, mas é normal, com o tempo vocês vão se dar melhor, tem que entender o outro. Então, que presente é isso para a empresa atingir seus resultados e que presente é isso para a pessoa que recebe? E eu não tenho dúvidas que uma pessoa que entra numa empresa que está levando a sua essência comportamental em conta, ela não vai deixar essa empresa por pouca coisa. Ela vai se sentir engajada, vai se sentir pertencida e vai continuar lá por muito tempo. E evita muito problema, né? Evita muitos problemas. Muito atrito, evita turnover, evita o colaborador sair da empresa porque o gestor não tem sintonia com o gestor, porque né, eles não se comunicam porque um não conhece o perfil do outro. Exato. As pessoas se demitem muito mais do gestor do que da empresa. Exatamente. Isso já tem dados e pesquisas que mostram isso. Então, nós ajudamos nessa parte também. Imagine o gestor conhecendo o seu time e o time conhecendo o perfil comportamental do gestor, sabendo onde ele quer chegar, qual é o perfil dele, qual é a visão dele, né, de gestão, como que é o comportamento dele, por que ele é mais maleável, por que ele é mais agressivo, tá? Então, isso faz muito parte. Exatamente. Bom, gente... Eu espero que podemos ter esclarecido um pouco mais sobre o DISC, ter dado uma visão geral de todas as possibilidades, então, desmistificar essa questão, DISC é só um relatório da pessoa, dá para usar isso estrategicamente e funciona, traz resultados, a Italit pode ajudar muito nisso, eu estou disponível, então, entre em contato conosco, quem se interessa em saber mais, conhecer mais, e a gente conversa e segue adiante. Bom, como ele falou, né, como o Leonardo falou, vai ter um link para vocês na descrição aqui do vídeo. Quem acessar aqui pelo LinkedIn, eu também vou deixar o link, tá? Para vocês acessarem, fazerem o teste. Qualquer coisa, o Leonardo está aí à disposição. Como ele falou, esse papo surgiu de uma postagem que eu fiz, que ele comentou. Eu gostei do comentário dele, eu comentei lá nessa postagem, a gente pode fazer uma live. Da live eu falei assim, vamos fazer um podcast, né? Eu vou convidar os meninos mesmo, né? A temporada dos homens. Então vamos embora, né? Fazer, porque aí a gente aprofunda mais nesse tema. Então eu quero agradecer muito o Leonardo por ter vindo aqui, por ter compartilhado todo esse conhecimento dele em DISC. Eu que agradeço, espero poder ter contribuído positivamente com todos que nos assistem. Ok, gente. Obrigada, hein? Obrigado. Tchau, tchau.